Boa noite. Boa noite, irmão. Tudo, Correio da noite. tudo bom, padre? A sua bênção? Deus abençoe, está tudo na paz, graças a Deus. Então, muita correria, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Missionários pesados na família, na igreja, nas redes sociais, é isso. Um missionário. Pois é, hoje é a nossa segunda noite de live da Jornada da Família durante todo esse mês de agosto. Então, hoje é com o Dr. Rubens, ele vai se apresentar, porque também ele tem outra missão logo após. Então, hoje nós vamos falar da missão da paternidade. O que é Isso. isso e como viver a paternidade. Né? Quem é pai, quem não é, quem pretende ser. E para as mães também, cobrar dos pais, né? Então, Rubens, pode se apresentar, por favor, para a gente não perder muito tempo. E aí a gente. Tá certo. Boa noite, padre. A sua bênção. Boa Deus noite abençoe. a todos vocês que estão entrando. Já no início dessa live, eu queria fazer um pedido para você. Que você entre aí, aperte nesse botãozinho aí, no coraçãozinho, para que o Instagram avise para os outros que a gente também está aqui online, para que outras pessoas possam entrar também e participar dessa nossa live. Você pode clicar também no aviãozinho e enviar para os seus grupos, para os seus contatos, para os seus amigos, tá certo? E a gente vai falar um pouco sobre a missão da paternidade, né? E eu quero utilizar, para falar um pouco sobre a paternidade, a figura de São José, para começar, né? Então, já vou entrar no tema. Antes, vou só me apresentar brevemente, para que vocês me conheçam, quem não me conhece, tá certo? Depois a gente já vai entrar no tema. Então, meu nome é Rubens, eu sou médico, sou casado, tenho 3 filhos, né? Um no céu e 2 na terra. Moro no Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Sou de Fortaleza, moro aqui há pouco tempo. Faço parte da comunidade católica Shalom. E a gente hoje está com essa missão de conversar um pouco aqui com vocês sobre a paternidade. Vou ser bem conciso, para que a gente deixe aqui só o que é essencial para aquilo que eu acho que seja interessante a gente comentar, tá bom? Então vamos lá. O que é a paternidade? Quando a gente vai falar na teologia, o padre sabe muito melhor do que eu, né, o padre Paulo, que quando a gente vai falar na teologia sobre a Santíssima Trindade, né, os grandes teólogos, doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, entre tantos outros, ao definir a Santíssima Trindade, explicavam a identidade de cada pessoa pela relação. Então, o pai, ele é pai porque ele gera, o filho é o filho porque é gerado, e o espírito é o espírito porque é aquele que procede do pai e do filho. Então, está muito ligado com a identidade a missão, digamos assim, né? A relação está ligado com a identidade. Existe um jurista americano, católico, argentino, católico, chamado Jorge Scala, que ele tem um livro muito interessante chamado Ideologia de Gênero. Nesse livro, ele fala sobre a identidade do homem e a identidade da mulher. E ele diz uma coisa muito interessante. Da mesma forma que os teólogos, ao tentar explicar o mistério da Trindade, explicavam utilizando as relações dentro do seio da Trindade, as relações intratrinitárias, para explicar a identidade de cada uma das 3 pessoas. Da mesma forma, ou de forma análoga, nós podemos utilizar a relação dentro do seio familiar para explicar a identidade. Então, o que é que ele diz? Que o homem é o pai. Ser homem é ser pai. Ah, Rubens, mas eu sou padre. Exatamente. Padre, até o próprio nome significa pai. Ah, mas eu não sou pai, não sou padre, também sou celibatário. Né? Você é pai também. Né? A identidade do homem está intrinsecamente ligado à paternidade. Então, todo homem, ele deve ser criado, ele deve ser educado para a paternidade.
Isso é importante que se diga não só aos homens, que hoje têm uma certa confusão com relação à sua identidade, mas também às mães e até aos pais de família, que já têm bem claro em si a sua própria identidade, para que na educação dos seus filhos imprimam da forma correta aquela identidade. Ser homem é ser educado para ser pai. Faz parte da identidade do homem a paternidade. Então, a forma como o homem foi criado, né, desde a própria fisionomia do homem, o físico, o porte físico do homem, que é diferente do da mulher, né, o intelecto do homem, que funciona com certas cadeias de pensamento, de raciocínio, né, de resolução de problemas. Por exemplo, o homem ele não se afeta, por exemplo, de quando vê uma barata. Né? Não é natural do homem se afetar. O natural do homem é pensar racionalmente. Opa, o que é que eu vou fazer? Vou matar essa barata aqui. Ah, mas não é uma barata, é uma cobra. Então eu vou tirar as pessoas daqui de perto porque eu não consigo matá-la. Ou então o homem ele deixa um pouco de lado, na hora do ímpeto, do raciocínio, ele deixa um pouco de lado os afetos e age mais com a intelecção, age mais com a inteligência. Né? E isso faz parte da masculinidade, né? Faz parte da identidade do homem, do ser pai. Já a mulher não, a mulher age mais com os afetos. Né? A identidade da mulher é ser mãe, assim como a identidade do homem é ser pai. Então, quando a gente vai educar uma criança, né? Quando você homem ou quando você mulher vai educar o seu filho, você vai ter que ensiná-lo a ser homem, ou seja, você vai ter que ensiná-lo a ser pai. Porque é uma coisa que a teologia e a própria antropologia nos explica. Né? Uma mulher, se você deixá-la crescer sozinha, né, sem referência de feminina, se você deixar uma mulher crescer sozinha, ela vai se tornar uma mulher. Mas se você deixar um homem crescer sozinho, sem uma referência de homem, sem orientações precisas de como ser um homem, ele não vai ser um homem. A mulher se cria sozinha, o homem não. O homem ele precisa ser ensinado a ser homem. Né? Faz parte da natureza do homem, né? A atividade, não a passividade. No próprio organismo físico do homem faz parte a atividade. É preciso que os filhos, nossos filhos, sejam ensinados a ser homens. Então, quando hoje a gente vê, é preciso que se diga com muita clareza, quando hoje a gente vê homens muito vaidosos, né? A gente chama até de metrosexual, né? Que se preocupa muito com a aparência, pintando as unhas, tratamento de pele, muita vaidade, ou então homens medrosos, né? Que ao ver uma pessoa sendo injustiçada, ao ver uma pessoa sendo agredida, tem como primeiro impulso fugir, né? É porque a formação da masculinidade está deficiente. Porque esses homens não foram criados para ser pais. Porque o instinto do pai é a defesa. O instinto do pai é a proteção. Né? E quando eu falo instinto do pai, eu estou dizendo ao mesmo tempo o instinto do homem. Porque o homem é criado para ser pai. Seja lá, repito, se ele for se tornar um pai biológico, ou se ele for se tornar um pai espiritual, né? Como o padre Paulo, como um celibatário. Ah, mas eu sou solteiro. Pai adotivo, né? Hã? Um pai adotivo também, pai né? adotivo, exatamente. Ah, mas eu sou solteiro, eu sou adolescente, ou eu sou muito jovem ainda, nem sou casado, nem sou celibatário, nem sou pai biológico. E aí? Da mesma forma, você deve agir como um pai. A masculinidade e a paternidade, elas estão intimamente conectadas. É impossível dissociar a masculinidade da paternidade. Uma sociedade doente, como é a nossa sociedade, que agride a família, agride a paternidade, consequentemente agride a figura do homem, a masculinidade. Você pensa aí, uma das estratégias de destruição da família é a masculinização do homem. Ou, perdão, a masculinização da mulher. E a masculinização da mulher, ela acaba gerando a feminilização do homem. E o homem perde a sua característica de virilidade, de proteção, né, de atividade e se torna passivo, se torna medroso, se torna acanhado diante daquilo que o impulso inicial do homem é a proteção. Eu tenho até uma história para contar, uma história até curiosa,
que aconteceu em 2011. Eu morava em Fortaleza e eu estava fazendo uma evangelização lá na Praça Portugal. Quem é de Fortaleza sabe como era a Praça Portugal em 2011. Era onde se reuniam os emos. O senhor lembra dos emos? Lembro sim, usemos. Eu estava em Fortaleza, vivi em Fortaleza 12 anos. Então, Nesse período o senhor morava lá? de 2000 quando? 11, em janeiro. 2011 eu saí em 2010. Pronto, pois se o senhor morasse lá em 2011 e no sábado à noite, em janeiro, o senhor por acaso passasse pela Praça Portugal, o senhor ia ver uma multidão correndo atrás de mim. A história foi a seguinte: a gente estava fazendo uma evangelização, né? Chamando o pessoal para ir para o acampamento do Shalom. E aí, a praça estava lotada, assim, muito, muito cheia, né? Tinha os emos, aí tinha os casais namorando, tinha o pessoal fazendo malabarismo, não sei o que, e tinha o pessoal do Shalom evangelizando, né? E aí começou uma briga. Um cara bem grandão, assim, muito forte, grande, gordo, completamente bêbado, drogado, não sei se ele estava bêbado ou drogado, mas ele estava completamente fora de si, e ele estava arrastando um outro rapaz, um menininho, assim pela gola da camisa, arrastando pelo chão. E aí a praça inteira parou e ficou todo mundo olhando, um cara muito grande arrastando o menorzinho, né? E aí chegou na beira de um poste, ele chegou nos pés de um poste, ele puxou o menino pelo cabelo e fez assim, ó, pá, tacou a cabeça do meninozinho no poste. E ninguém reagiu. Ficou todo mundo estático. Quando ele fez pela segunda vez, eu tava com a Marília, eu dei assim uns 5 metros e eu empurrei ele assim, né? Ele não esperava o empurrão, então ele deu uns 3 passos para trás. Nessa confusão, o meninozinho se levantou, o pessoal pegou ele, fugiu e o cara veio para cima de mim. Né? Olha só. Nessa hora a Marília desmaiou, a minha esposa, né? Era minha namorada na época, desmaiou, foi uma confusão. E aí eles começaram a vir para cima de mim, os amigos desse cara, né? E aí eu andando, recuando, e aí uma hora eles começaram a correr atrás de mim. E aí eu corri ao redor da Praça Portugal, e eles correndo, tentando dar chute no ar, correndo atrás de mim, e eu correndo. Pá, resultado, a multidão se espalhou, daqui a pouco a polícia chegou, não sei o que, foi uma confusão. Mas depois, os meus amigos ficaram me perguntando, né? Tu é doido? Tu não viu que tinha uns 30 caras ali? E de fato, eram uns 30 caras correndo atrás de mim. Tu não viu que tinha uns 30 caras ali protegendo aquele cara? Como é que tu teve coragem de separar lá a briga dele? Que não tinha nada a ver contigo. Né? Não tinha nada a ver contigo. E aí, eu não tinha essa consciência, mas hoje eu vejo. Aquilo ali nada mais foi do que um instinto de paternidade. Para com aquele menino que não era meu filho, que não era nada meu. Mas o instinto do homem é proteger. Porque a missão do pai é proteger. Né? A missão do homem dentro da família é a proteção. Então aquilo ali nada mais é do que uma reação, um impulso natural de um homem. Natural, isso aí. Né? É uma coisa que você não pensa. Você vê uma pessoa indefesa, você vai. Né? E isso é a função do homem. Então, puxando um pouco para São José. São José, como chefe da Sagrada Família, a gente corre o risco de pensar que São José estava lá por acaso, né? São José não estava lá por acaso. São José foi escolhido por Deus, assim como a Virgem Maria. Né? E ele estava lá para proteger o Filho de Deus, Deus feito homem. Né? E é na figura de São José, naquele que pegou Maria, colocou em cima do burrinho junto com Jesus, levou lá para o Egito. Né? Imaginem o tanto de trabalho que eles tiveram ali naquele burrinho. São José carregando a Virgem Maria, que tinha acabado de dar à luz, e o menino Jesus recém-nascido em cima do burrinho, carregando ali até chegar no Egito. Né? Conta-se que eles se abrigaram até dentro de uma gruta, né? Que tem uma história depois dessa gruta. Né? Mas foi um período de dificuldade e foi uma decisão difícil. Foi viver exilado, né? Como? Foram viver exilados no Egito, né? Exatamente, foram viver exilados. E aí, o Rafael está dizendo, esse cabo é macho. Se o Rafael estava lá no Projeto de Juventude nessa época, lembra dessa história. Aí, São José, ele foi um homem corajoso,
né? E a paternidade de São José, ela deve ser um modelo para nós homens. Falando agora de uma maneira um pouco mais genérica, né? Qual é a função do homem dentro da família? Qual é a função do pai dentro da família? Né? E aí, a antropologia moderna desfigura a figura do pai, desfigura a figura do homem, quando tenta fazer essa igualdade de gênero, né, que não existe. O homem é totalmente diferente da mulher. Não dá para você igualar os dois. Por exemplo, aqui em casa, a gente mora hoje no sítio, né? E de noite eu saio fechando as janelas. A gente tem um freezer que fica aqui fora, venho fechar o freezer. É uma coisa besta, não vale nada. Mas é a figura do homem. Não é o homem que faz isso, não a mulher. De noite a gente escuta uns barulhos aqui, uns gatos, uns cachorros que vêm na nossa varanda. Sou eu que venho, que saio, vou olhar quem é, não sei o quê, não é a Marília. Claro, é o instinto, né? É o instinto do homem, é o instinto da paternidade. Mas querem roubar isso, né? Exatamente. Como você falou, parece que o pessoal quer igualar uma coisa e vai perder a qualidade de ambos. Exatamente. É como você, né, tanto perde a mulher na feminilidade, como perde o homem na masculinidade. Da mesma forma que a identidade do homem é ser pai, a identidade da mulher é ser mãe. Agora, falando aqui de uma maneira resumida, qual é a função de um homem na família? Qual é a função de um pai na família? A função do pai é prover, em primeiro lugar. Então, o pai, ele é o provedor. São José era o provedor da Sagrada Família. A segunda função do pai é proteger. Isso. Então, a gente pensa em São José, imediatamente em São José. É a proteção, é o protetor da família. Em terceiro lugar, a segurança. Né? O homem, ele é para ser aquela segurança para a família. Né? É a serenidade no momento da discussão, da confusão, da agonia, do aperreio, da dificuldade financeira. O homem é para ser a serenidade. É para colocar os pés no chão. Não pensar com os afetos, mas pensar de forma racional. O que é que a gente vai fazer para resolver isso? Né? A mulher é muito mais impulso, é muito mais coração. O homem tem que ser mais cabeça. Né? É complementar. Né? Os sexos, eles são complementares. Não só fisicamente, mas também psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente. Então, o homem é o provedor. O homem, ele é o protetor, o homem é a segurança da família. Existe um casal muito santo, né, que são os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martã. Né? Inclusive, a minha esposa tem um Instagram, sigam lá ela, Sociedade Zélia Martã. E a gente, muito tempo atrás, muito tempo não, mas uns 10 anos atrás, assistindo um curso sobre São Luís e Santa Zélia, eles não eram santos ainda na época, se eu não me engano, uns 10 anos atrás, mas eles estavam aí no processo e tal, e a gente assistiu um curso sobre eles, baseado em um livro, uma biografia deles que estava sendo traduzida. E dizia lá uma coisa muito interessante a respeito da educação dos filhos. Como educar os filhos na virtude? Qual é a função do pai e qual é a função da mãe? Isso segundo São Luís e Santa Zélia, né? A função do pai é a transmissão do valor. É a transmissão, por exemplo, você quer criar o seu filho como uma pessoa honesta. A transmissão do valor da honestidade, quem vai fazer é o homem. E qual é a função da mulher? É sedimentar o valor. Porque é a mulher que vai estar lá no dia a dia, do lado da criança, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Ele vai ver o exemplo do pai. Ele vai aprender. Eu preciso ser honesto. E é a mãe que vai ficar no dia a dia. Ensinando, sedimentando o valor. Então, até a transmissão das virtudes, o homem tem uma função e a mulher tem uma função diferente. Se não existe um homem para fazer a transmissão do valor, para que a criança, seja filho ou filha, aprenda aquele valor do pai, a mãe não vai ter o que sedimentar. E se não tiver a mãe, o pai vai transmitir aquele valor, mas não vai ter quem o sedimente. Então é preciso o pai e a mãe. É por isso que a igreja, de forma muito sábia, não recomenda a adoção por uma pessoa só, muito menos por um casal, né, por um par, duas pessoas do mesmo sexo.
porque você perde ali os critérios, você perde ali a figura paterna, a figura materna, porque é importantíssimo para uma sociedade que as pessoas sejam formadas tendo claramente qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Né? É exatamente a quebra dessa transmissão de valores que torna a nossa sociedade uma sociedade doente. Né? Então, o homem, ele vai ser o provedor. Não estou dizendo aqui que a mulher não pode contribuir, ajudar, trabalhar. Não. Mas a principal função da mulher dentro da família é a educação dos filhos. Se ela vai ajudar a prover a casa, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Há espaço para a mulher no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, etc. Mas a função primordial do homem é essa. Essa inversão que muitas vezes existe em algumas famílias, né? Algumas sociedades, ela não é saudável. Né? Porque o homem não sabe o que fazer dentro de casa. Né? É função da mulher. Vai acabar sobrecarregando ainda mais a mulher. Porque ela vai ter que ficar lá fora e aqui dentro também, porque o homem não vai saber. Né? Por exemplo, a gente tem 2 filhos pequenininhos, né? O Guido e o Bento. O Guido é o mais velho, tem 2 anos. O Bento tem 4 meses. Aliás, 4 meses. Ele vai fazer 5 meses aí. Hoje de madrugada, os 2 acordaram. Né? E aí a gente fica aquela confusão. Quem fica com qual? Quem fica com qual? Mas não tem jeito. A Marília tem que ficar com o Bento, porque é só ela que vai dar de mamar para ele. Então o Guido também quer ficar com ela, mas naquela hora não dá. Então eu tenho que distraí-lo, tenho que contar uma história, tenho que brincar de cavalinho 3 horas da manhã, mesmo sabendo que 7 horas eu vou ter que levantar para trabalhar. Então, o pai, ele pode ajudar a mãe, mas dentro de casa, a mãe, ela é uma figura mais importante do que o pai. Não dá para confundir as coisas nem discutir sobre isso. Né? Só que o que vem de fora para dentro da família tem que bater no pai. É o pai que tem que receber, né, a pressão de fora. É o pai que tem que proteger a família. É o pai que tem que sustentar a família emocionalmente falando. Né? É o pai que tem que transmitir os valores para a família. E a gente pensa imediatamente na figura de São José, que foi um homem que soube ser tudo isso. Né? Quando as escrituras dizem que São José era um homem sábio, um homem justo, diz o justo José. Né? Justo significa aquele que possui todas as virtudes. Né? Não é uma virtude específica da justiça. Né? É a união de todas as virtudes. Era a própria justiça. Então, o justo José era aquele que tinha todas as virtudes, que exerceu perfeitamente o papel de pai. E é o homem em quem nós devemos nos espelhar na nossa paternidade. Então, eu acho que era mais isso, padre, que eu tinha para transmitir. O senhor quer complementar? Quer colocar... Então, Rubens, sei que essa live vai ser mais curta. Então, você explanou muito bem mesmo. Então, todo homem foi criado para ser pai e protetor, seja ele qual a condição, estado de vida que ele assume. Padre, consagrado, casado, adotivo, e protetor, né? Agora, por exemplo, tem algumas coisas que você deixasse algumas dicas das práticas. Por exemplo, o marido chega, minha mulher diz que tem muitas famílias que preferem a mulher, se ela não trabalhar fora, ela acha que não faz trabalho nenhum. Mesmo tem que botar, ganhando um salário fora para pagar a pessoa para ficar com os filhos, ele delega a outra pessoa. Então, é uma coisa triste na nossa sociedade hoje. E, né, qual conselho que daria hoje? Assim? A primeira dica que eu dou, na verdade, é para os homens, que valorizem o trabalho que as mulheres fazem em casa. Isso, boa ideia. Isso a primeira coisa é que o homem valorize o trabalho que a mulher faz em casa. Parece que não é trabalho, né? Parece Exatamente. Que a mulher... E é um trabalho importantíssimo, essencial. Porque alguém colocou na cabeça, o feminismo hoje está introjetado na cabeça das mulheres e na cabeça dos homens também. Exatamente. Então, o que há de mais valor parece não ter valor. Tem alguma dica, outra prática, assim, para a questão de ser pai? Você já falou muita coisa aí, né? O protetor, aquele que toma a frente. O Rafael fala uma frase muito bonita aqui. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte.
Quando a gente vai fazer uma atividade profissional, você vai trabalhar, ou você vai prestar um concurso, seja lá o que você vai fazer, você estuda para aquilo, né? E você acha muito natural você estudar, você adquirir uma formação para exercer uma função. Só que quando diz respeito à vida familiar, a gente pensa que as coisas elas brotam do nada na nossa cabeça. Isso. E não é verdade. É preciso você estudar também, né? Então, por exemplo, sobre São José, eu deixo como recomendação o documento do Papa Francisco, o Patris Cordis aí, que é tão rico, né? Falando de paternidade. E deixo também a encíclica, a carta apostólica, não, a exortação apostólica de um bispo americano, chamado Firmes em La Breccia. Tem em português na internet, que é uma encíclica Muito sobre bom. os homens. É um documento muito rico, fala sobre a masculinidade. Vale muito a pena a leitura e o estudo, que a gente precisa estudar e se aprofundar nisso. Eu vou colocar nos stories lá no final da live. E Perfeito. outra coisa, agora me deu um branco, mas eu ia falar sobre isso. Assim, os homens que às vezes têm medo de ser pai, ou até mesmo as mulheres têm medo de botar filho no mundo com esse mundo perdido, ou eu sou cristão, mas eu não quero colocar filho no mundo porque eu acho uma criança. Qual conselho tu daria? A primeira é uma frase, que é o seguinte: o filho vem com pão debaixo do braço. Isso é um ditado muito antigo, né? Que também tem aquele Deus dá o frio conforme o cobertor, né? A criança vem com pão debaixo do braço. Então, não tenha medo, que Deus providencia. Claro, precisa ter uma paternidade responsável. Você não pode ser irresponsável. Mas não pode também ter medo, né? Deus providencia. A gente não pode cair no pecado da contracepção. Isso aí é um assunto para outra live, mas não pode cair no pecado da contracepção. Diz que o áudio está saindo duplicado. É o meu áudio que está saindo duplicado, é? Para mim, não. Para mim, não. Então, resumindo aqui, às vezes as pessoas têm medo de colocar filho no mundo, mas o mundo precisa de pessoas boas. Exatamente. Ou seja, precisa de cristãos. Então, na medida que você se omite, não colocar e não criar pessoas para santificar o mundo, ou seja, no sentido de trazer luz ao mundo, de certa maneira é uma fraqueza do homem também. É um egoísmo, né? É um egoísmo. Né? Nós devemos lutar contra isso, né? Oi, Rubens, vejo que você tem outra missão agora, então faça o arremate aí. Primeiro que esse projeto aqui, Homens de Família, você é um dos participantes desde o início, né? Faz parte das nossas formações. E a Jornada da Família vai o mês de agosto todo com várias lives. A próxima vai ser Como Viver uma Vida de Oração na Prática, com o Padre Wesley, amanhã. Perfeito. Então, faz o arrematamento aí, eu vou liberar você. Eu agradeço desde já. Você Pessoal, infelizmente a gente não vai poder continuar, que agora eu vou... pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir, a gente não vai ter mais tempo para prolongar aqui a nossa conversa, porque agora eu vou ter uma outra live. Inclusive, deixo um convite aí para vocês. Vou estar conversando sobre Chesterton e a família, né, na Sociedade Chesterton no Brasil. Então, deixo o convite para vocês entrarem por lá também. Já a gente vai começar. Agradeço o convite do Padre Paulo e peço que rezem por mim, né, pela minha família, pela minha paternidade. Eu estarei rezando também por vocês. E também que o pessoal siga a página aqui, promova a página Homem de Família, que nós estamos precisando aí de levar essa palavra. Vamos compartilhar essa página que é tão importante para os homens, tão importante para as famílias. Então, obrigado, meu irmão. Vai lá para a sua missão, que Deus abençoe a você e sua família. Muito Amém. bem, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. E o pessoal aí, boa noite. A live vai ficar salva, certo? Lá, e você pode acompanhar. E você pode assistir toda a aula a live que você não... no caso, você não viu todo, né? Um bom tempo. E amanhã nós estaremos aqui de volta com o Padre Wesley, de Brasília, falando sobre a oração. Como viver uma vida de oração na vida prática, no dia a dia? Como rezar?
Então, uma boa noite, fique na paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite.